Então, assim, é um livro muito interessante, porque é quase que fosse uma bíblia ali, né? Agora, a gente vê exemplos disso quase que trechos literais do livro de Enoque na Bíblia, né? É um livro que influenciou muito a ideia que tem ali de anjo caído, a queda dos anjos, como é que os gigantes surgiram. Tem o Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, que a gente citou aqui esse programa todo. Tem os Ofanim, que são as rodas. Tem os Erelim, que são os seres elétricos. Tem aí vai ter arcanjo e tal, né? Esses outros seres que a gente conhece. Claro que Jesus também fala que é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu e tal, né? Fala pro jovem rico, né? Larga tudo que você tem e me segue. Aí ele foi embora triste porque era dono de muitas posses. Vai falar sobre... tem um verdadeiro... No livro de Enoque tem um verdadeiro estudo de angelologia, que é o estudo dos anjos, que ele vai falar sobre as hierarquias angelicais, as funções de cada anjo, né? Vai mostrar essa queda. Pois coloca essa hierarquia dos anjos. Aí hierarquia angelical. A melhor de todos para mim é de Moisés Maimônides. Se quiser procurar, hierarquia angelical do Moisés Maimônides, que é uma hierarquia angelical judaica, não é cristã, mas eu acho que é mais completa, porque vai aparecer coisa que a gente não imagina que existe em termos de anjo, né? Tá. Porque Ezequiel fala, eu vi rodas dentro de rodas. Aí você fala, cara, isso não é um anjo, pode até ser um OVNI, né? Mas anjo não, mas aí na angelologia do Moisés Maimônides é uma categoria angelical chamada Ofanim, que são as rodas, né? Tá. Em hebraico. Por exemplo, na hierarquia de Maimônides tem uma categoria chamada Ishim. Ishim vem da palavra Ish em hebraico, que significa homem. Então seriam os semelhantes a homens. São aqueles anjos que a Bíblia fala assim, muitos sem saberem receberam anjos em suas casas. Porque parecia uma pessoa normal, né? Então é interessante também, né? Abraão mesmo recebeu o anjo na casa dele e eles jantaram, lancharam. Então os anjos conseguem comer. Ideia. Jogaram um PlayStation. Né? Bateu um PlayStation. E tem uma esperança escatológica também, isso é interessante, né? Porque fala de ressurreição, fala de vida eterna para o justo, fala. Então é como se tem ali o início, meio e fim, cara. Tem uma história completa. Tem alguma coisa nova sobre sinais do Apocalipse no livro dele? No livro de Enoque, cara... Que não tenha na Bíblia? Diferentes, assim? De alguma coisa que tem que acontecer para acontecer o final? Cara, não tem... Como ele não vai falar de templo, não vai falar de acordo de paz, não vai falar desse grande engano, não tem uma figura, não tem a figura do anticristo. Você pegou uma coisa de pré-primário para mostrar pra gente? É do maternal. Essa é a melhor que eu encontrei. Letrinha de criança, né? Pois é. Uma coisa eu garanto, essa não é do Moisés Maimônides, não. Não é, né? Escrito Maimônides? Peguei como... Vê se acha então volta aí, peraí. Volta lá, vamos ver. Deixa eu enxergar melhor. Primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia... Dominações, potestades e virtudes. Terceira hierarquia... Principados, arcanjos e anjos. E abaixa? Não, acabou. Não, cara... isso não, né? Vê se acham melhor e a gente coloca vai aí. falar dos... Bota no Wikipedia. O Wikipedia tem uma tabelinha boa. Wikipedia, né? Bota... talvez... Às vezes aparece só em inglês. Que bota Maimônides Angelology. Aí vai aparecer no Wikipedia, tem uma lista legal que tem 10 hierarquias. Tem o Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, que a gente citou aqui esse programa todo. Tem os Ofanim, que são as rodas. Tem os Erelim, que são os seres elétricos. Tem... aí vai ter arcanjo e tal, né? Esses outros seres que a gente conhece. E tem Ishim, né? Que são os humanos. Eu não vou conseguir lembrar tudo de cabeça, né? Que são 10, né? Então, assim, é um livro muito interessante, porque é quase que fosse uma bíblia ali, né? Agora, a gente vê exemplos disso quase que trechos literais do livro de Enoque na Bíblia, né? Na carta de Judas, no Novo Testamento, na Epístola de Judas, que é um pequeníssimo livro que tem um capítulo só, nos versículos 14 e 15 ali, são citações diretas ao livro de Enoque. Na Epístola de Pedro, ele fala, aos anjos que não guardaram o seu lugar, Deus os guardou em cadeias eternas até o juízo. Isso é uma referência direta, né, ao livro de Enoque. Tem fragmentos do livro de Enoque também encontrados no manuscrito do Mar Morto, né, os manuscritos de Qumran, e ajuda a entender o contexto até do judaísmo ali nos tempos de Jesus, dessa ideia de expectativa apocalíptica, né? Então, é um livro que influenciou muito a ideia que tem ali de anjo caído, a queda dos anjos, como é que
como é que os gigantes surgiram. Bom, essa aí tá mais encorpada, né? Tá até difícil de ler ali. Não, vê se acha outra tá escrito em hebraico e em latim ao mesmo tempo. Lux in access. A gente acha aí depois essa hierarquia aí. Não, é legal pra caramba, né? Cara, muito bom. Então, não sei se tem pergunta aí, Vilela, que aqui já metralhei tudo aqui. Vamos lá, Romer. Você achou outra? Eu achei outra. Vamos ver essa daí. Outra. Aí, na edição... outra hierarquia. Ó, essa tá bacana, vamos ver. Tronos, domínios, virtudes. Ô, Romer, volta lá em cima, vamos ver. Ó, vamos ver aqui. Vou desde o início aqui. Tá. Só dar um F11. Serafim. É a primeira tríade, né? Serafim, querubim e tronos. A segunda tríade, dominações, virtudes e potestades, powers. Principados, arcanjos e anjos na terceira tríade. Ô, Romer, fala comigo. Perguntas. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui, já separadas. A primeira pergunta aqui é do João Pedro. Ele está perguntando, Daniel, sendo bem sincero, porque eu nunca ouvi falar do livro de Enoque na igreja, se ele parece tão importante assim. Eu acho que a maioria, eu imagino que ele está falando de igreja evangélica, tá? Então vou responder como se fosse igreja evangélica. A maioria dos pastores, e talvez até muitos padres, padre deve conhecer, pastor talvez às vezes não conhece, mas a maioria deles acho que nunca nem ouviu falar no livro de Enoque, tá? E muitos devem pensar o seguinte, cara, o livro não é canônico, ele não entrou na lista dos livros inspirados. Então, para que eu vou citar isso? Vou causar confusão. Vou causar confusão, vai dar problema para mim depois, que eu vou ter que explicar, né? Então, na regra na tese do menor esforço, eu não vou cutucar leão com vara curta, né? Vou ensinar coisa que vai dar miola na cabeça dos caras e que eu vou ter que resolver depois. Pois é. A Mariana Albuquerque, ela tá perguntando aqui, eu fico com a sensação que esconderam coisas da gente. Quem decidiu tirar esse livro do cânon e por quê? Ele nunca entrou. Não tiraram, não. Ou vamos substituir a palavra. Por que ele nunca entrou, então? Ele não chegou a ter esse estatuto. Porque estão escondendo coisa da gente, ele quer dizer, né? Tipo... Então, eu acho que não, cara. Realmente é um livro exótico. Mas assim... E não vão arriscar também, né? Colocar alguma coisa que é duvidosa, né? Porque, dependendo do que você coloca na lista dos livros, você desmerece a própria Bíblia, né? Todo o conjunto. Eu acho que ele é excelente como um apêndice para você interpretar melhor algumas coisas da Bíblia. Mas eu acho, na minha humilde opinião aqui, eu acho que realmente ele não teria capacidade de estar na Bíblia. Inclusive porque a Bíblia teria mais umas 500 páginas. Né? Ia ficar um tijolão intransportável. Você pega o Novo Testamento. Termina assim, Jesus, os evangelhos. Jesus fez muitas outras coisas, mas se eu fosse botar aqui tudo que ele fez, nenhum livro do mundo caberia. Mas tem isso também, né? Precisa ser portátil o negócio. Verdade. Né? No Kindle hoje, quem sabe, dá para encaixar tudo, né? É claro que tem bíblias, Vilela, como... Existem bíblias de estudos de Oxford, eu tenho essa bíblia lá em casa, que os caras encaixaram tudo quanto é livro desse na Bíblia. Tem o Evangelho de Maria Madalena. Tudo misturado. O maluco meteu tudo, meu irmão. Aí se tu quiser levar aquilo, tu leva e lê aquilo ali. Entendeu? Maria Madalena, Judas, tudo, Macabeus, Macabeus. 1 Macabeu, 2 Macabeu, 3 Macabeu, 4 Macabeu. Você fala, meu irmão, é Macabeu pra caralho. É muito Macabeu. Pô, nem sabia, achei que era 1 e 2 só, né? Cara. Então vai um pouco. Fica aí do pessoal querer pesquisar e saber mais, né? Fala, Romer. A pergunta aqui da Suado88, ela mandou o seguinte, Eu confesso que isso me dá medo real. Esses vigilantes ainda poderiam influenciar o mundo hoje? É o que a gente tá falando. Será que não estão por aí? Na verdade, eles mandam nesse mundo físico, né? Porque esses anjos são os anjos caídos que governam o mundo através dos seus representantes. Os demônios que estão preparando a vinda do anticristo. Aquela minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, hostos celestiais. Que eles dominam territórios inteiros, né? Dominam. Não necessariamente territórios que a gente marca geograficamente então, como assim, nós. A tese do livro de Enoque é que esses 200, eles foram presos em cadeias eternas, eles não podem ter contato com o ser humano. Então... Na altíssima magia, quando o cara precisa conversar com esses específicos, ele tem que ir lá onde eles estão. Então o cara faz um ritual de projeção astral e a alma dele vai na dimensão onde esses principados estão. Entendi.
É uma brincadeira que não é muito. Tem algum livro bom sobre isso? Sobre o quê? Sobre esse mundo espiritual, como funciona, potestades, principados, ou batalha espiritual. O William Schnobelen, os livros dele são interessantes nesse sentido. Lúcifer Destronado. O livro dele que é Entrevistas com Ex-Vampiro, não sei se é fácil de achar, tá meio esgotado. E, cara, se você pegar... deixa eu ver mais aqui. Porcos na Sala, não? Vai ter a ver, né? Mas é mais ficção, né? Este Mundo Tenebroso, né? Esse Mundo Tenebroso. Mais ficção. Agora, Rastros do Oculto, do Mastral, vai dar uma base também. Tá. É interessante. Ele fala? Pergunta aqui do Gustavo Nogueira. Ele está perguntando assim, ó, Daniel, a igreja evitou esse livro para proteger a fé das pessoas ou para manter o controle sobre elas? Cara, eu não acho que foi para manter o controle. É claro que a resposta óbvia de um historiador ou de um teólogo é que é para manter o controle, mas eu acho que não foi exatamente isso. É uma divergência doutrinária. É a mesma coisa você falar assim, você deixaria um torcedor do Corinthians ser membro do comitê diretor do Flamengo? Não, né? São mentalidade diferente, torcida diferente, visão de mundo diferente, né? Você vai deixar no corpo diretor da maior frigorífico do mundo ter um vegano? Você não vai deixar, não faz sentido, ele vai jogar contra. Então, se você encaixa isso na Bíblia, você vai ficar com uma dicotomia muito grande ali. Então, acho que não é para alienar, não. Posso estar errado, mas eu creio que o intuito não foi esse, não. A Patrícia Ramos, ela mandou aqui, se existe alguma coisa no livro de Enoque que, se todo mundo tivesse o conhecimento, poderia mudar completamente a religião hoje. Eu acho que o conhecimento que ele traz da queda dos anjos, dessa questão que os anjos têm desejos carnais, né? E às vezes realizam isso possuindo pessoas, né? Esses demônios possuem as pessoas. Isso dá um discernimento espiritual interessante. Por isso que eu falo, né? Você pode encarar o livro de Enoque como um estudo de batalha espiritual. Isso é legal. Não é todo estudo de batalha espiritual que você está na Bíblia. A Bíblia é outra coisa. Outro mas departamento. As ferramentas, né? Como funciona o mundo espiritual. É legal pra caramba, como um apêndice. Os grandes caras de batalha espiritual conhecem e usam ali para tirar umas referências. Total. Pergunta aqui do Bruno Tavares. Ele pergunta se você acredita que a humanidade hoje está repetindo o mesmo erro das pessoas naquela época antes do dilúvio. É lógico, por isso que vai ter outro dilúvio. Não de água, mas de fogo, né? O dilúvio do açoite. Na chicotada esquentando nas costas dos rebeldes. Por isso que Jesus falou, os últimos dias seriam como os dias de Noé. Então o caos da época de Noé está vindo de novo. O Alma Inquieta. Isso é importante falar de Deus para ele, né? Ele mandou aqui, ó. Se o livro de Enoque revela uma verdade que a maioria das pessoas ainda não está pronta para encarar. A maioria das pessoas não tem ideia de que realmente anjos desceram e arrumaram uma maracutaia para poder ter relação com mulher, né? Então acho que a galera fica escandalizada com isso. Acho que isso é o grande escândalo, né? Mas muitas pessoas, ao contrário, já tiveram experiências bem grotescas, assim, de ataques satânicos de natureza sexual. É mesmo? Claro, pô. Até aquela ideia de paralisia noturna. Paralisia do sono, né? Já vi muitos casos de pessoas que eu conheço falando que estava dormindo, sentiu uma mão passando assim, mexendo no cabelo. Eu já senti peso aqui, ó. Quando tivesse alguém sentado, né? Sentado ou apertando muito forte. Então. No tórax. Então, assim, tem muito isso, né? E dependendo do tipo de sociedade secreta, às vezes, que os pais participam, os filhos são atacados nessa área. Tem ataques nessa área sexual. Entendi.